Eu te dei falta? Vamos ver isso aí. Professor, chamei de falta semana passada, não está presente. Mariana Teixeira Loureiro, já vou arrumar isso. Tá, eu vou deixar arrumadinho então. Só um minutinho. Semana passada, Mariana Loureiro, já vou arrumar isso. Então, por favor, vocês já iniciem tentando fazer esse exercício, bem simples, bem maridinho, ver se vocês conseguem fazer, tá? Que aí a gente já, em seguida, a gente já dá um tempinho e depois a gente corrige. Vocês entenderam o que é para fazer no problema? Alguém não entendeu? Está com alguma dificuldade? Só me dizer. Então, ele coloca assim: uma cômoda de massa 45 quilogramas. Então, a gente vai e anota a massa 45 quilogramas, incluindo gavetas e roupas, está em repouso sobre o piso. Então, está parada a cômoda. Ok. Letra A. Se o coeficiente de atrito estático, então, mi estático, entre a cômoda e o piso é 0,45, qual é o módulo da menor força horizontal necessária para fazer a cômoda entrar em movimento? Então, ele quer saber o módulo da menor força horizontal necessária. Então, aqui, ó, vamos supor esta força aqui, F1, vamos colocar assim.
ok? Para que a cômoda entre em movimento. Como a gente viu na parte teórica, vocês assistiram a aula, vocês sabem que existe uma força de atrito estático, não é? Essa força de atrito estático, ela opõe-se à força aplicada para movimentar ali, no caso, a cômoda, ou qualquer objeto, tá? Essa força de atrito estático, ela está relacionada a rugosidades em ambas as superfícies que estão em contato. Tudo bem? E vocês sabem o seguinte, com relação ao atrito estático, existe, vamos fazer um gráfico aqui, tempo em segundos e força em newtons, com relação ao atrito estático, ele vai aumentando de acordo com a força aplicada, até que chega no máximo e ele cai, transformando-se em atrito cinético. Então, este aqui é a máxima força de atrito estático. Tudo bem, pessoal? E o atrito cinético, professor? O atrito cinético ele é menor, é um patamar menor e praticamente constante, ele não sobe. Tudo bem, gente? Está claro para vocês isso? Então, o que nós temos que achar neste problema aí? Nós temos que encontrar este valor aqui. Certo? O professor tá travando. Aqui pra mim não tá travando, não. Ele tava falando, só que saiu a voz. Pra mim também tá travando, acho. Todo mundo conseguiu fazer a conta. Tá feito já. Professor, não tá dando para escutar o senhor. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Agora Agora sim. sim. Agora sim. Eu pensei que a internet tivesse ido para o saco aqui. Estão ouvindo? Respondam, por favor. Sim. Sim. Tá bem.
Só um minutinho, deixa eu tentar ajeitar, por favor. Bem, voltamos então. De qualquer maneira, seguimos. Então, nós temos que o coeficiente atrito estático, μ estático, vai ser multiplicado pela força normal, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá bem? Então, força de atrito estático vai ser igual a 0,45 vezes a massa, que é 45 quilogramas, vezes a força gravitacional, não pode arredondar para 10, por favor, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, calculem, por favor, quanto é que dá isso? $30,6. Opa, Eu achei 198,60. exato. Opa, Procura o erro, por favor, tá? tá bom. Então, vai dar 198, refaz o cálculo, 198,65 newtons. Por que deu 30,6? Já descobriu? Eu botei mais 9,81 em vez de vezes. Ah, tá. Não, Desculpa. pergunta porque essas coisas acontecem e é bom a gente ficar bastante atento, tá bem? Tá bom. Uhum. Bom, então, este é o valor mínimo para que nós possamos romper a inércia, tá? Então, o atrito estático vai aumentando à medida que aumenta-se a força F1. Quando ela chegar em 199, a cômoda está querendo se mexer. 200 já estamos empurrando a cômoda. Tá bem? Então, a primeira resposta aqui. Agora, na letra B, diz assim, se as gavetas e roupas com uma massa total de 17 kg forem removidas antes de empurrar a cômoda, qual é o novo módulo mínimo? Copiem, por favor, então. Copiem não, resolvam. Tá bem? Com 120. base no que nós já fizemos, tentem fazer. Fala, Matheus. Eu já fiz aqui, professor. Não sei se eu posso. Quanto é que deu, Matheus? 123,48 newtons. Tá, é em torno de 123. Sim. Como é que tu fez? Explica para mim como é que tu fez, Matheus, por favor. Fiz a massa vezes o coeficiente de atrito, a massa menos 17 quilos, né? A massa total, menos 17 quilos, vezes o coeficiente de atrito e vezes a gravidade. Que aí a massa sem as gavetas e sem as roupas daria 28 quilos. Então seria 28 vezes 0,45 vezes 9,8. Ótimo, isso aí mesmo. Isso. Obrigado. Então, nós teríamos 0,45. Nós retiramos massa do conjunto, né?
O conjunto roupas, estante, cômoda, gavetas. Então, o coeficiente de atrito estático, esse não modifica, vezes a massa do conjunto, não é? Então, 45 menos 17, já vai dar 28 quilogramas, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso aí, para mim aqui, fazendo minhas contas, deu 123,6 quilogramas. Esse aqui é o duvidoso, tá? Então, algarismo duvidoso, perdão, newtons. Então, em torno de 123, alguma coisa. É a resposta. Alguém não conseguiu fazer, alguém está com dúvida. Vejam aí se vocês conseguem, se vocês entenderam como faz. Não tem problema. Não entendeu, pergunta. Pode mandar pelo chat aí. Todos conseguiram? Sim, professor. Sim. Então vamos para o segundo. Vamos lá. Então. Tentem resolver, por favor, este segundo aí. Vamos dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Se alguém tiver dúvida, chama, tá? Ok, professor, pode deixar, obrigado.
Já fizeram? Não, professor, tô fazendo. Ah, vamos esperar então. Tá feito, professor? Pra mim, sim. Alguém quer esperar um pouquinho mais? Não terminou? Espera. Então, neste problema, é um problema de força de atrito cinético, das tais pedras que migram, e aí se aventou a hipótese, tá, se estudando as condições climáticas, de uma rajada de vento ser a responsável, tá, pela migração das pedras. Nós vamos anotar aqui os dados básicos. Inicialmente, a massa de uma pedra, nós vamos aproximar, o problema aproxima em torno de 20 quilogramas, e o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,80. A pergunta é: qual a força necessária para manter em movimento uma pedra? Depois que a rajada de vento inicial, uma rajada coloca ela em movimento. Então, a gente sabe que para colocar em movimento, o atrito estático ele é maior que o cinético. Então, a dificuldade é menor, depois para arrastar a pedra, tá? Então, ele quer perguntar justamente essa força que está empurrando. Se tivéssemos aqui o solo, aqui a pedra,
e a força do vento aplicada, tá? Empurrando a pedra. Consequentemente, nós teríamos, vou fazer aqui em outra cor, tá? Ó, um atrito, uma força de atrito cinética, contrária à pedra. Ok? O que nós vamos fazer é estimar esta força F aqui, tá? Como sendo em módulo igual à força de atrito. Ok? Então, para isso, nós faremos força de atrito cinético igual coeficiente de atrito cinético vezes o normal, que é igual coeficiente de atrito cinético vezes a massa vezes a aceleração gravitacional. Mesma coisa. Então, nós teremos 0,80 de atrito cinético, coeficiente, vezes 20 quilogramas, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração gravitacional. Tudo isso nos dará quanto? Quanto vocês acharam? 156,96. 156,96 newtons. Tá? Porque se a força F ela for menor que esta, a pedra vai parar. E se sabe que se estima que a força de atrito cinético seja esta aqui. Tá? Contrário. Que ela vai ser dada pela massa da pedra, a normal, né, que equilibra a massa, aceleração da gravidade, a normal, que é o mesmo módulo do peso, e o coeficiente de atrito entre as duas superfícies, tá? Não vai mudar. E aí a força, no mínimo, tem que ser essa aí. Ok? A força horizontal necessária, a mínima necessária, 105, quase 157 newtons. Todos acertaram, todos compreenderam. Sim, professor. Sim. Pode ver que é uma explicação, é todo um contexto que se faz, mas a solução, né, essa aqui é a solução matemática, mas eu quero saber da compreensão física. Tem diferença uma coisa da outra, a solução matemática e a compreensão física? Então, Deu para entender as duas, professor. A compreensão física, ela se utiliza das equações matemáticas e dos resultados matemáticos para validar esses resultados fisicamente. Tá? Então, a gente não pode simplesmente ficar com a compreensão matemática. Essa compreensão matemática, ela é mais um ingrediente do conhecimento e da compreensão da análise física do que o problema propõe. Tá? Então, análise... Qual é a diferença, professor? Bom, eu simplesmente aqui apresentei uma equação e estimei um valor da força de atrito cinético. Mas aí, fisicamente, eu tenho que compreender que não é esta força que eu quero calcular, mas sim a força que age sobre a pedra. E para que essa força aqui exista, é preciso que essa força seja aplicada. Ok? Se a força aplicada for menor, a pedra vai parar. Então, isso tudo é uma compreensão física. Se a força aplicada for muito maior que essa aqui, a pedra vai acelerar. E vai ter uma força resultante. Certo?
Então, força de atrito é sempre relacionada à superfície que estão em contato. As superfícies que estão em contato. Vamos para o 3. Por favor, tentem fazer o 3. Professor, o slide não foi pro próximo. Sim, eu vi. No meu computador ele foi, mas na internet não. Então, isso é um probleminha de internet, para aí. Certo. Vocês ficaram... Eu vi aquele ir, mas... Aqui foi também. Vamos ver como é que está. Aí, agora foi, professor. Foi? Tá. Foi. Internet. Acontece. Obrigado. Tá ok.
Tá feito, professor. Ok, vamos esperar só mais um pouquinho, talvez mais alguém está terminando. Alguém gostaria de mais alguns instantes? Já terminei também, professor. Nada. Também, professor. Tá, eu estou sublinhando aqui, estou colorindo alguns os aspectos numéricos, tá? É apenas mais um aspecto, né? Então, resolver um problema a resolução do problema é composto de uma série de etapas. Vamos ver. A pessoa empurra um caixote horizontalmente. Um caixote cuja massa é 55. Com uma força de 200 aplicada, tá? Uma força 220 newtons. Para deslocá-lo em um piso plano. O coeficiente de atrito cinético, ele é 0,35. Qual é o módulo da força de atrito? Vocês conseguiram calcular o módulo da força de atrito cinético? Pode dizer. Para mim deu 188,84 newtons. O meu desse valor também. Então, essa aqui é a força normal. Né? Então, nós temos o coeficiente de atrito cinético, 0,35, vezes a massa, que é 55 quilogramas, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. Multiplicando tudo, nós teremos 156, opa, desculpa, eu ouvi o outro. Nós teremos 188,84. Isso. Teremos esta força de atrito cinético. Aí ele pergunta, qual é o módulo da aceleração do caixote? Tá? Então, vejam bem. Nós temos um caixote, tá? Com a força F1 de 220 newtons. Puxando ele. E a força de atrito cinético, ela é 188,84 newtons. A força de atrito cinético. Por que esse objeto vai sofrer aceleração? Digam, por que ele sofre aceleração? A gente pode usar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Não é? Eu tenho um somatório de forças ali. Não é isso? Eu tenho um somatório de forças. Eu tenho que a minha força resultante é igual a F1 menos a força de atrito cinético. Não é isto? Então, eu posso dizer que eu tenho 220 newtons. Essa aqui já é a letra B, né?
Vamos marcar aqui a letra B. (220 newtons) menos 188,84 newtons, igual a massa, que é 55 quilogramas, vezes a aceleração do caixote. Professor, por que o senhor não colocou a aceleração gravitacional? Eu não estou calculando uma força, eu não estou calculando a normal, eu estou calculando a aceleração a que foi submetido esse caixote, que tem uma massa de 55 quilos. Então, eu tenho uma diferença de forças, e essa diferença de forças é a minha força resultante, que aplicada na massa do caixote gera uma aceleração. E é essa aceleração do sistema, tá? Que eu estou procurando. Aceleração do sistema. Certo? Então, simplesmente uma conta normal, mas a gente já está fazendo interpretação física. Eu vou ter 220 newtons menos 188,84 newtons sobre 55 quilogramas. Isso vai me dar uma aceleração de 0,56. 0,56 metros por segundo ao quadrado. Todos entenderam? Sim. Sim, professor. Alguém tem dúvidas sobre isso que nós fizemos? Muito bem, então vamos fazer uma questão teórica. Vou voltar lá para o início. Lá no Pode voltar, professor. início tem uma questão teórica. Claro. Está tirando print? Está copiando? Isso, deu. Tá, ok. Ok. Tentem responder essa questão, por favor.
Enquanto vocês vão tentando responder, eu vou fazer a chamada, tá? Adriana Gonçalves. Alex Coelho. Ana Carolina. Presente. Okay. Andrew Ferreira. Presente. Okay. Bruna de Carvalho. Presente. Okay. Camila Colares. Presente. Christian Eduardo. Christian Gabriel. Dayana Salazar. Daniel Morales. Emanuel Hernandes. Presente. Okay. Emily Vargas. Érica Cristina. Presente. Certo. Fernanda Machado. Guilherme Labres. Gustavo Biasotto. Ok. Emanuele Fagundes. Presente. Certo. Isadora Maciel. Jennifer Salvo. Presente. Ok. João Pedro Menezes. Certo. João Pedro Silveira. João Rafael. Jonathan Cruz. Júlia da Rosa. Presente. Ok. Lourdes Maria. Presente. Luane Oliveira. Presente. Luarne Alves. Presente. Ok. Lucas de Souza. Márcio Vieira. Mariana Teixeira. Presente. Ok. Matheus da Silva. Presente. Ok. Matheus Teixeira. Presente, professor. Ok. Moisés Casarim. Natália Tisconce. Presente, professor. Ok. Natália Stoll. Patrícia Rondan. Presente. Ok. Pedro Esperandio. Presente, professor. Ok. Kimberly Fagundes. Rafael Calil. Presente, professor. Ok. Rosemary Matos. Presente, professor. Certo. Sara Silva. Sara Silva, ok. Thalita Ferreira. Presente. Ok. Vinícius Sprandel. Presente. Ok. Viviane Favreto. Alguém não foi chamado? Muito bem. E aí, pessoal, como é que ficou, então, estas questões aí do problema? Então, diz assim, uma força horizontal F1 de módulo 10 newtons é aplicada a uma caixa que está sobre um piso, mas a caixa não se move. Primeiro aspecto. Vocês saberiam me dizer por que a caixa não se move? Porque a força aplicada, né, não é suficiente para fazer ela se deslocar. Opa, Provavelmente a massa dela é maior do que a força aplicada. Isso, porque a força aplicada não é suficiente para vencer a força de atrito estático. Então, aqui nós temos F1 e aqui nós temos uma força de atrito estático, ok? E esta força de atrito estático se opõe a F1. Como nós já vimos, a força de atrito estático, ela faz isso.
vai subindo à medida que nós vamos aumentando a força, até que chega num ponto máximo que ela cai. Cai até o atrito cinético. Tá bem? Entenderam esse gráfico que eu fiz? Atrito estático, atrito cinético. Vou botar um I aqui. Tá? Então, estamos nessa ainda, porque não se movimentou a caixa. Quando o módulo da força vertical F2 aumenta a partir do zero, então a caixa está parada. O módulo está aumentando, a força F2 aqui, ó, ele está aumentando, tá? As seguintes grandezas aumentam, diminuem ou permanecem as mesmas. Então, vamos aqui, pegar uma outra cor. Letra A. Então, eu quero saber o seguinte, o módulo da força de atrito estático a que a caixa está submetida. O que vocês acham? Eu quero saber se o módulo da força de atrito estático a que a caixa está submetida, ele aumenta ou não. Nós estamos puxando a caixa mais para próximo da... aumentando a superfície de contato, no caso, assim, tá? Deixando elas mais próximas. Uma coisa que nós temos que entender é que nós não vamos escapar daqui, ó. Certo? Então, a força F1, enquanto a caixa não se mexer, a força F1 será igual à força de atrito estático. Então, a força de atrito estático ela vai se manter constante, ela vai se manter igual a F1. Aqui está F1, então, se F1 está nesse patamar, a força de atrito também está aqui, ó. Tá, aqui eu tenho F1 igual à força de atrito estático. Tá? É isso? Então, a força de atrito estático, neste quesito, ela não será alterada por F2. Ok? Vocês entenderam por quê? Porque a força de atrito estático ela é provocada por F1. Eu tento tirar o caixote daqui, mas a força de atrito estático, que a gente sabe que é coeficiente de atrito estático vezes normal, tá? Ela vai ser incrementada num patamar igual ao de F1. Porque senão a caixa iria se mover, a caixa não se move. Tá bem? Então, para a caixa não se mover, nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, o somatório tem que ser igual a zero. O somatório continua igual a zero. O que está acontecendo com F2 aqui? Aí eu faço um desenho aqui para vocês. Eu tenho o peso da caixa, massa vezes aceleração gravitacional, e eu tenho F2 também, que está puxando ela para cá. Contrário a isso, para equilibrar isso aí tudo, eu vou ter a força normal. Ela vai ter que equilibrar essas duas. Então, normal está sendo o somatório de F2 com P. Tudo bem? Está sendo isso. E agora? O que acontece? Ora, enquanto eu não romper essa barreira aqui, a força de atrito estático vai continuar sendo igual à força aplicada.
Então, a força de atrito é estático, não a força máxima. Tá? Essa aqui é a força máxima. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, letra A, ela permanece no mesmo... Eu vou mudar esse constante, que pode dar uma interpretação errada. Eu vou colocar assim. Permanece igual a F1. Tá? Letra B. Um módulo da força normal. O que vocês acham? Antes eu não tinha F2. Então a força normal era igual, o módulo da força normal, igual ao módulo da força peso. Tranquilo. Mas aí nós incrementamos F2. F2 entrou na parada. Nós podemos observar que F2 possui a mesma direção e sentido do peso. Então, as duas se somam. Então, agora eu terei a minha normal igual ao peso mais o módulo de F2. Portanto, a força normal aumenta ou diminui? A força normal aumenta. Por quê? Porque ela tem que sustentar, ela tem que se opor e equilibrar duas outras forças. Tudo bem? Letra C. O valor máximo da força de atrito estático, do módulo da força de atrito estático. Aqui a caixa está submetida. O que vocês acham? Isso aqui. É isto vezes aqui, ó, uma normal. Só que essa normal que nós temos, seria normal, ela é peso mais F2. Então, com certeza, vai acontecer isso aqui, ó. O patamar vai ficar mais alto. Certo? Então, a força máxima, ela aumenta. Para colocar essa caixa em movimento, eu vou ter que aplicar uma força maior do que tinha antes de ter esse F2. O fato da F2 aqui estar puxando a caixa para baixo faz com que aumente a normal e, consequentemente, tu tenha um patamar de força de atrito estático máxima maior. Entenderam? Eu tenho duas forças somando agora. Portanto, essa força máxima aqui, ela vai aumentar. Entenderam, pessoal? Sim, professor. Letra D. A caixa acaba escorregando? Ele mexeu na força F1? Continua 10 newtons, ele não mexeu. Continua aqui, ó. Igual a 10 newtons. Não mexeu a força. Então, tem como a caixa escorregar? Não. A caixa não escorrega. Não tem por que escorregar. Por quê? Porque a força F2, que está aumentando, ela está aumentando no sentido ortogonal de F1. Ela não está se somando a F1. Tá?
Inclusive, ela está aumentando o patamar de força de atrito máxima. Então, não tem como a caixa escorregar. Essa força que aumentou, ela aumentou o atrito estático, né, professor? Ela aumentou o atrito estático máximo. O máximo nível de atrito estático. Que é quando quando é atingido, retira a caixa da inércia, retira o corpo da inércia, do estado de repouso para o estado de movimento. Tudo bem? Entenderam? Sim. Então, vamos para o 2, terminar. Então, esse exercício 2, ele diz o seguinte: em 3 experimentos, 3 forças horizontais diferentes são aplicadas ao mesmo bloco. Então, 3 experimentos, 3 forças horizontais diferentes. Os módulos das forças são F1 igual a 12 newtons, F2 igual a 8 newtons, F3 igual a 4 newtons. Em cada experimento, o bloco permanece estacionário. Se o bloco permaneceu estacionário, o que aconteceu? O que está acontecendo? É o mesmo caso do exercício exterior, né, professor? Ó, F1, força atrito estático. O somatório das forças continua sendo 0. Tudo bem? Então, não há movimentação, está estacionário. No primeiro, no segundo e no terceiro caso. Inclusive, as forças, inclusive F1 é maior que F2, que é maior que F3. Então, logicamente, se com a força de 12 o móvel não se mexeu, não adianta aplicar 8, nem aplicar 4, não tem uma lógica nisso, né? Em cada experimento, o bloco permanece estacionário, mesmo com a aplicação da força. Ordene as forças em ordem decrescente, do maior ao menor, de acordo... Letra A aqui, vamos ver. De acordo com o módulo da força estática, de atrito, que a bancada exerce sobre o bloco. Bom, o que a bancada exerce sobre o bloco? Aí eu vou fazer assim, ó. A força de atrito estático 1 é igual a menos 12 newtons. Força de atrito estático 2 é igual a menos 8 newtons. Por que eu estou colocando esse menos, hein? Para marcar o sentido. Isto aqui me dá o sentido. Nós já vimos que a força ela tem que ter módulo, direção e sentido. Tá? Direção horizontal, sentido para a esquerda. Olha aqui, ó. Se nós formos ordenar de acordo com um módulo, nós teremos que o módulo da força de atrito 1 é maior que o módulo da força de atrito 2, que é maior que o módulo da força de atrito 3. Isso é uma coisa lógica. 12 é maior que 8, que é maior que 4. Tá? Na letra B, ele pede o seguinte:
de acordo com o valor máximo dessa força. Ora, se o corpo ficou em estado de repouso, permaneceu, é porque o valor máximo não foi alcançado. Então, o valor máximo, podemos dizer assim, FE máximo é maior que F1, que é maior que F2, que é maior que F3. Lembre-se, nós estamos fazendo, quem o programa pediu, nós estamos fazendo de maneira decrescente, do maior para o menor, tá? Então, a maior força aí é a força de atrito máximo, de atrito estático máximo, que é maior que as outras, né? Não tem muito sentido esse problema. O problema ficou meio um tanto quanto sem sentido, mas vocês entenderam o que o programa quis colocar? Só pediu para colocar as forças em ordem decrescente. Tá? Mas é uma coisa meio lógica. Se ele não se moveu com 12, não vai se mover com 8. Tudo bem? Sim. Vocês entenderam, então? Então, eu recomendo para vocês que vocês releiam a parte revejam os vídeos, tá? Os vídeos da matéria, depois da segunda prova para diante, depois da primeira prova para diante, tá bem? Tá tudo no Moodle. Revejam, refaçam os exercícios, tragam as dúvidas para a próxima terça-feira, que a gente vai fazer uma revisão, tá? Uma revisão sucinta dos princípios e dos exercícios. E aí, na quinta-feira, a nossa avaliação. Tá Aí bem? no dia da prova vai ter chamada? A chamada vai ser feita pela própria prova, né? Eu olho ali, pela própria prova eu já coloco. Ok? Mais Tá alguma bem. dúvida que vocês tenham, gente? Durante esse tempo, todos vocês tiverem dúvidas, estão estudando, tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail ou falem comigo através do Moodle. A gente pode marcar um horário de atendimento também, para tirar dúvida. Tá? Não fiquem com dúvida. Tá bem? A prova, a avaliação 2 vai ser nos mesmos moldes da avaliação 1. Tá? Aí, então, a gente dá por encerrada a aula de hoje. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me procurem. Tá bem, gente? Estudem Tá o bem. material e vão ver se semana que vem vocês já matam a disciplina, se Deus quiser. Certo, Certo? professor. Boa noite. Boa Abraço. noite, fique com Deus, tá, gente? Boa Qualquer noite. coisa, me Boa procure. noite, Boa professor. noite, Muito obrigado. Um bom final de semana. Um abraço. Boa noite, professor. Bom final de semana. Igual. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos.